Olá! Que? Oi, gente, eu tava mandando aqui pro povo. Se vocês quiserem mandar também, deixa eu mudar minha. Tô pálida aqui. Se vocês quiserem mandar aí compartilhar com o pessoal. Finalmente tô livre para assistir ao vivo. Aí, lá, nada como um feriado, hein? Pra ajudar. E aí, vocês estão bem? Vamos lá começar. Dan, manda pro seu amigo aí que eu não achei ele aqui na minha lista. Que o Rafa, né, que falou que ia participar. Manda aí pra ele, por favor. Meu som tá ecoando pra vocês ou tá bom? Senão eu coloco aqui o microfone pra ver se ele não ecoa. Me digam aí se o som tá ecoando pra vocês ou se tá bom. Hoje tem bastante informação de novo, mas estamos no último dia de falar sobre as tribos. E aí, na sexta, a gente finaliza o capítulo 34 finalmente e encerramos esse estudo que quase que dura um ano. Mas foi muito bom, né? Deu para aprender muita coisa. Mandou para uma galera? Então, beleza. O som tá bom para vocês ou não, gente? Vocês querem que eu coloque o microfone? Me digam aí, por favor. Se tá meio ruim para vocês o som ficar ecoando ou se tudo bem eu ficar sem microfone. Por favor, me digam aqui. Deixa eu colocar os dados aqui para não cair a conexão. Tá bom? Está ótimo. Então, beleza. Boa noite, Fernanda. Paz do Senhor para você também. Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Capítulo 33 de Deuteronômio. Boa noite, Pati. Capítulo 33 de Deuteronômio e capítulo 49 de Gênesis. Vai ser a nossa base para fazer as comparações, como a gente está fazendo. Mas a gente vai dar uma passeada na Bíblia hoje. A gente vai ver algumas profecias e algumas explicações de Paulo na carta de Romanos. Então, se você tiver com a Bíblia aí, acompanha com a Bíblia. Se você tiver anotando, né, e quiser que eu repita alguma coisa na sequência, é só pedir aqui nos comentários que eu repito, tá bom? Esse é um estudo importantíssimo, né? Tem uma galera que entrou depois. A gente começou esse estudo de Deuteronômio ano passado, acho que em novembro, se não me engano, outubro ou novembro que eu comecei. E a gente foi estudando capítulo por capítulo para aprender sobre os princípios das leis, os princípios, né, que o Senhor estabeleceu. O livro de Deuteronômio, para quem não sabe, na verdade são as repetições da lei, né? De todas as leis que Moisés entregou para as gerações para a geração, na verdade, que ia ocupar a terra de Canaã depois dos 40 anos que eles peregrinaram no deserto. E esse livro ele é riquíssimo assim para a gente, não só em instrução, para a gente entender o caráter de Deus, para a gente entender como nós devemos agir, né? Como nós devemos andar. O que é andar na reta justiça é você conhecer a base, né? Você conhecer as leis que o Senhor estabeleceu. Tem muita gente que acha que por nós estarmos no tempo da graça, não é necessário a gente aprender, mas muito pelo contrário. Você não vai saber se você peca ou não hoje em dia diante do Senhor se você não conhecer o princípio. Então, esse estudo, né? Se você não acompanhou desde o ano passado, eles estão salvos aqui, todos os capítulos estão salvos aqui no Instagram e também no YouTube. Né, o link, se você está acompanhando pelo Instagram, é que vai ficar gravado, então eu vou falar de um jeito meio esquisito agora, né, que a gente está ao vivo, mas para quem estiver assistindo depois, tem um link no meu Instagram, na biografia lá, que direciona para o YouTube, né, e ali vocês podem assistir. Aí o Rafa, boa. Oi Danilo, oi Rafa, boa noite. Aí vocês podem assistir desde o primeiro, assim, eu acho que é muito importante para quem quer aprofundar o conhecimento nas escrituras, entender, né, os princípios e tudo mais. E tem muita revelação profética também, tem revelação a respeito de Jesus, as tribos revelam muito, né, a gente está vendo isso,
o agir de Deus e o plano de Deus em Jesus. E hoje a gente vai estudar sobre a tribo de José, que na verdade ela é dividida em Efraim e Manassés. E eu vou linkar com Benjamim, porque as 3 tribos, quem assistiu Raiz já deve ter essa informação. E se você não assistiu, assiste, porque hoje é o primeiro dia do ano no calendário judaico. É o Rosh Hashanah, que eles chamam, que é a cabeça do ano. Rosh Hashanah significa isso. E é o início, né, do primeiro mês do calendário civil e é o 7º no calendário religioso, né? Porque depois da outorga da Torá, o primeiro mês do calendário judaico se tornou o mês de Nissan, que é o mês da Páscoa, que é o mês que eles foram libertos da escravidão do Egito. E aí esse raiz está muito, muito interessante. Então, depois que vocês terminarem aqui, se vocês não assistiram antes, assistam, porque vai complementar os estudos e vai trazer um entendimento maior sobre os planos de Deus, né? A importância do povo de Israel obedecer os preceitos para que as nações tenham como testemunho na própria vida dos judeus o agir de Deus e a promessa dele, né? O dia do juízo e a vinda de Jesus, tudo isso está sendo apontado com as festas judaicas, as ordenanças dadas, né, por Deus para eles. Então, depois assistam. E lá eu falei, né, que o estandarte de Efraim, lembra, né, na semana passada a gente comentou, na sexta, que de 3 tribos que se reuniam, né, em um dos lados do arraial, do acampamento. E hoje a gente vai falar de mais 3 que ficavam do lado oeste, que é Benjamim, Efraim e Manassés. Os 3, na verdade, compõem os descendentes de José, né? E aí vocês vão ver quanta associação, né? Quanta revelação tem nessas promessas, nas bênçãos, na verdade, né? A gente sabe que as bênçãos são profecias, não são apenas bênçãos para as pessoas serem bem-sucedidas, mas existem determinações, palavras de Deus, né? Que acompanham as gerações e vocês vão ver quão riquíssimo é de profecia, na verdade, nessas bênçãos que são dadas a Efraim e Manassés, e vocês vão entender um pouquinho melhor também a respeito das casas de Israel, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso, quem estuda, quem já leu as profecias, o livro dos profetas, ou o livro de Reis e Crônicas, sabe que existe uma divisão, né? Na casa... Seus amigos estão com medo de entrar? Por quê? Fala para eles entrarem. Se eles não gostarem, eles podem sair. Não tem problema não vou levar pro pessoal. Mas continuando, o território de Israel ele foi dividido em 2 casas, né? A casa de Judá e a casa de Israel. E às vezes a gente vê o termo casa de José, casa de Efraim, e isso está ligado ao Reino Norte e Reino Sul. E hoje, com essas explicações, talvez quando vocês forem ler esses textos, vocês vão ter mais compreensão. E a moça que deixou o Dan em crise. Mas se a crise foi boa para você pensar e se alinhar com o Senhor, então glória a Deus. Mas é importante a gente estudar isso, né, hoje, para vocês também terem mais entendimento quando estiverem lendo, porque às vezes a gente lê, como a gente não tem muito conhecimento, muito entendimento, a gente às vezes lê e acha cansativa a leitura da Bíblia, né? Então esse estudo de hoje eu acho que vai ajudar vocês a quando lerem Reis, quando lerem Crônicas, quando lerem os livros dos profetas, vocês vão conseguir compreender um pouquinho melhor a respeito do que está sendo dito ali sobre, né, as tribos, sobre a casa de Israel. E depois, quando vocês leem também os evangelhos, né, quando fala sobre Jesus, quando Jesus explica o que ele está fazendo, depois quando fala sobre as cartas mesmo de Paulo e de Pedro, de Tiago, vocês vão conseguir compreender melhor o contexto ali. E não vão só ter um livro, um manual de regras para vocês, mas vocês vão receber a sabedoria pelo Espírito para conseguir compreender melhor o que vocês estão lendo e saber até ter mais propriedade para explicar para as pessoas as boas novas, né? Porque muita gente, é óbvio que a simples pregação de que Jesus salva, creia em Jesus e você será salvo, ela é suficiente, né? Porque a gente sabe que o Espírito ele convence
do mais simples até o mais inteligente a respeito do poder de Deus e do amor de Jesus. Mas vocês vão se sentir mais firmes para passar aquilo que vocês creem, né? E isso também vai trazer mais compreensão para vocês, mais intimidade, mais sabedoria, mais conhecimento, mais entendimento. E isso é o que traz a maturidade espiritual que a gente sempre busca, né? E às vezes a gente nem sabe como. A gente fica ouvindo falar sobre santificação, se santifique, busque santidade. E ninguém entende muito, né? O que que é isso, ser santo? É ser puritano? É ser purinho, bobinho? E não. Você se santificar é você andar debaixo da palavra de Deus, é você ficar separado do mundo e estar cada vez mais alinhado com o coração do Senhor. E a gente consegue isso quando a gente compreende a palavra. Então, eu espero que esse estudo enriqueça mesmo o entendimento de vocês, para vocês amadurecerem no Espírito, porque a igreja do Senhor, né, a igreja de Cristo, ela precisa estar pronta para a sua volta, e ela vai estar pronta quando ela estiver madura, certo? Então vamos lá. Na semana passada a gente leu sobre Benjamim, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Benjamim, mas a gente vai focar mais em José, tá bom? Então eu vou ler as duas bênçãos, né? A bênção de Jacó e a bênção de Moisés. Como eu falei, como uma galera entrou depois, a gente vai ler Gênesis 49, Deuteronômio 33 e vai fazer o paralelo. Eu vou ler tudo e depois eu vou explicando um pouco em partes, né? Porque eu acho que é mais fácil, tá? Bom, só para dar uma introduzida aqui, porque eu não sei se todo mundo lembra, né, da história de José. José era o filho de Jacó com Raquel, que era a mulher amada, né, quem ele queria desde o início. Ele serviu a Labão, que era o pai de Raquel, por 7 anos, para ter a mão de Raquel. E ele foi enganado, né? Ele meio que colheu o que ele sempre plantou, que é o engano, a trapaça. E o Labão deu, na verdade, a filha mais velha, que era Lia. E aí Jacó não gostou, né? Óbvio, porque ele queria a Raquel, ele amava a Raquel. E ele serviu por mais 7 anos pela mão de Raquel. Ele já casou com Raquel também nesse tempo que ele casou com Lia, mas ele continuou servindo por 7 anos, já casado com as duas, tá? E aí Raquel, ela era estéril, não dava filhos, né? A Lia, Deus derramou graça sobre ela, porque ele viu que ela estava sendo rejeitada, desprezada. Ela começou a gerar filhos, Raquel e Lia começaram a brigar, colocaram as servas, a gente já viu aqui, né? Os filhos das servas também. Esses 12 filhos de Jacó são fruto de Lia e Raquel, e das suas servas Zilpa, que era a serva de Lia, e Bila, que era a serva de Raquel. E depois de um tempo, Raquel gerou a José. E aí, José, deixa eu ver se eu anotei aqui o significado de José, que seria Yosef no hebraico, peraí. Tenho. É aquele que acrescenta. Deus multiplica. Em hebraico, Yosef vem da raiz aumentar, tá? E guarda aí essa informação, porque ela parece boba, mas não se esqueça que nenhum nome no hebraico, né, dentro do povo de Israel, ele é dado sem um motivo. Não é que nem aqui no Brasil, que a gente escolhe o nome bonitinho pro filho, ou olha pro filho e fala, você tem cara de Joãozinho, vai ser Joãozinho o seu nome. Lá eles têm... Geralmente eles dão um nome, né, se associando ao destino da pessoa ou ao caráter dela. Então, a gente vai ver que esse nome que foi dado a José, que vem de acrescentar, aquele que acrescenta, Deus multiplica, ele não é à toa e ele cai sobre os filhos dele também. Né? Essa palavra, na verdade, ela cai sobre os filhos dele. E lembrem-se que José ele era odiado pelos irmãos, né? Já existia uma novelinha ali da família acontecendo há anos, quando José nasceu. E José era muito amado pelo pai, porque era o filho da esposa que ele amava. Ele tinha um tratamento diferenciado e os irmãos, né, já conviviam com o conflito das mães. Inclusive tem um episódio, né, quando você vai ler Gênesis, que Raquel quer um fruto, a gente já falou sobre isso aqui estudando Deuteronômio, ela quer, eu não lembro se é um fruto, se era uma flor, mas que ela tinha, na verdade, uma característica de ser afrodisíaca,
e era considerada no Oriente como não lembro se é uma erva ou se é um fruto, eu acho que é tâmara, né? Bom, se alguém se lembrar aí, porque minha memória agora tá fraca, se alguém se lembrar desse episódio que tá em Gênesis, de Raquel querendo um fruto lá que o filho de Lia tinha pego, e aí elas negociam, na verdade, uma noite do Jacó, Lia negocia com a Raquel que o Jacó se deite com ela. Aí vocês vão ler lá que se é um fruto, se é uma flor, que eu não lembro, eu acho que é um fruto, mas eu não lembro o nome. E ele estava associado à fertilidade. Então ela, na verdade, tinha interesse naquele fruto, não é porque o filho dela pegou, vou implicar. Mas ela estava interessada no que aquilo poderia gerar nela, que seria um filho, né? E ajudar ela a ter um filho. E José, então, ele era muito odiado, ele teve aquele sonho que ele se viu, né, como uma estrela e os outros todos se prostrando diante dele, estrelas se prostrando, os irmãos mesmo, era fruto, Rafa? Beleza, só não lembro o nome, se vocês acharem aí, vocês escrevem pra galera saber, senão eu vou ficar perdendo tempo aqui se eu procurar. Mas ele teve o sonho, né, ele teve o sonho que a família estava se prostrando diante dele. Na verdade, ele não falou diretamente isso, mas os irmãos já entenderam. O pai ficou pensativo, né, naquele sonho. E por conta disso, e por causa de toda a implicância que eles já tinham, os 10 irmãos, né, porque Benjamim já tinha nascido nesse período. Benjamim é o segundo filho de Raquel, né, foi o filho que ela acabou morrendo. Boa noite, Lili. E Benjamim foi o único que não participou disso, né? E a gente até viu que a bênção que Moisés derrama sobre Benjamim e Jacó também, não, Jacó não fala disso, mas Moisés fala, né? Vou reler aqui, que está no versículo 12 do capítulo 33 de Deuteronômio. Ele fala assim: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. E essa profecia, essa bênção, na verdade, né, já se referia ao fato do território de Benjamim ser o território que Deus escolheu para colocar o templo dele, a casa dele, né, o lugar de repouso dele. E a gente falou disso na aula passada, e se vocês não assistiram, aí assiste aí depois. Mas, então, Benjamim foi abençoado, né, com isso, por não ter se envolvido nessa tramóia dos irmãos. E os outros irmãos, eles acabaram vendendo José como um escravo. E José praticamente cresceu, né? Ele se desenvolveu no Egito. Com 30 anos, ele foi governador. Ele foi vendido com 17, então a juventude dele toda ali, né? Ele permaneceu no Egito, porém José foi muito íntegro. José não se corrompeu com os ídolos do Egito, nem com as práticas, né, dos egípcios. Ele se manteve íntegro com Deus e ele, inclusive, onde ele ia, ele acabava prosperando por causa disso, né? Por andar na reta justiça de Deus, Deus estava com ele e ele era próspero, né? Deus dava para ele excelência, tanto na casa lá do Potifar, quanto na prisão. Ele cresceu em excelência, né? Ele tinha cargos de confiança. Então, mesmo numa situação meio adversa, né? Não era uma situação que ele esperava, não era algo que ele planejou para a vida dele, ser vendido escravo ou ser preso, mas mesmo assim ele estava ali se desenvolvendo, estava crescendo, estava sendo próspero porque ele estava em retidão com o Senhor. E ele teve 2 filhos, né? Quando ele se tornou governador, ele casou com a filha do sacerdote, que, de acordo com as literaturas judaicas, essa moça, ela era adotada, na verdade, ela era de Israel. Ela foi adotada pelo sacerdote porque a esposa não podia ter filhos, ela estava órfã e foi acolhida. Isso é uma literatura judaica que explica, isso não está na Bíblia, tá? Mas é só a título de curiosidade para vocês entenderem. E porque às vezes as pessoas questionam, nossa, como que Deus abençoou um casamento de José com uma ímpia, né? Mas na verdade ela tinha descendência, segundo os judeus, ela tinha descendência de Abraão também. E aí,
José teve os dois filhos, que é Manassés e Efraim, e a gente vai então, com base nesses filhos, estudar as bênçãos aqui. Só que a bênção ela é dirigida a José, tanto por Jacó quanto por Moisés, perdão. E a bênção que é dirigida para José, na verdade, ela se divide para Manassés e Efraim. Lembre-se, né, das primeiras aulas a respeito desses capítulos que a gente leu que Rúben perdeu o direito de primogenitura e esse direito foi passado para José. A porção dobrada da herança foi passada para José e José ele recebe sobre os seus filhos Manassés e Efraim. Certo? Aí, eu acho que antes da gente ler a bênção sobre José, eu vou ler aqui em Gênesis 48 o que Deus fala para Jacó e que Jacó passa para os filhos de José, para vocês entenderem um pouquinho, né, com mais clareza as bênçãos que José recebe. Eu acho que vai fazer mais sentido para vocês. Então vamos lá para Gênesis 48 antes. E aí é o seguinte que está escrito. Eu vou ler só alguns trechinhos, tá? Não vou ler tudo, porque senão avança muito do nosso horário. Passadas estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Aí a gente já viu, né, lá do primeiro dia, que a gente estava estudando Deuteronômio 33, que tanto Moisés quanto Jacó, eles estavam perto da sua morte quando eles entregaram a bênção. Então, foram palavras que Deus trouxe, né, para eles em visões e em direção, e que eles passaram para os seus descendentes lá, ou para a geração, né, que ia para os descendentes, no caso de Jacó, que estava passando para os filhos, e para as gerações das tribos, no caso de Moisés. E aí, então, José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Para quem não sabe, Jacó e Israel é a mesma pessoa, tá? Deus deu esse nome de Israel. Inclusive tem um raiz aí falando sobre Israel, depois você pode estudar e entender melhor. E aí Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Aí ele explica, né, um pouco da história dele. E aí Israel, no 10. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, eu não cuidará ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver. Eu não cuidara ver o teu rosto, perdão. E eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, o Deus, aí presta atenção nessa bênção agora, tá? Bom, primeira coisa que vocês precisam entender. Apesar de Jacó estar cego, ele já tinha recebido uma visão de Deus de que Efraim e Manassés seriam seriam de Deus, né? E receberiam uma bênção. E aí, quando o José coloca os filhos, ele já coloca na posição de o primogênito, onde ele tem que ser abençoado pela mão direita, né?
vai ficar aqui e o menorzinho vai ficar do lado esquerdo. Só que Jacó, ele cruzou as suas mãos e ele abençoou o menor com a bênção da mão direita, que seria a bênção do primogênito, e abençoou o maior com a bênção que seria a do menor. E aí ele fala o seguinte: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Por que isso é importante vocês entenderem? A bênção que estava sobre Abraão, lembra da bênção que foi dada a Abraão? Vamos ver em Gênesis, acho que é 15, se não me engano. Não, antes até. A gente já leu várias vezes, mas é importante relembrar. Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção de Abraão, Deus estava orientando Jacó, que recebeu essa bênção. Boa noite, Luci. Ele recebeu essa bênção e do seu pai Isaque, né? Porque foi passado para Isaque, depois foi passado para Jacó. Jacó recebeu até visão confirmando a respeito dessa bênção, e Jacó então agora está transferindo a mando do Senhor. Ele não está escolhendo, né, quem ele quer, mas ele está entregando a mando do Senhor para Efraim e Manassés. Então, vou repetir os versículos 15 e 16. Se você tiver com a sua Bíblia e gosta de grifar, eu sugiro que você grife isso aqui, porque essa bênção que foi transferida para os filhos de José, ela te alcança. O Deus, e abençoou a José, dizendo: Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Aí depois José vê que ele trocou, né? E ele fala: não, assim, meu pai, pois o primogênito é este, lá no versículo 18. E aí Jacó fala, no versículo 19: eu sei, meu filho, eu o sei, ele também será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aí guarda isso também. Versículo 19, essa informação a respeito de Efraim, que ele será uma multidão de nações. Existe aqui também uma revelação profética que alcança as nossas vidas como gentios. E aí ele abençoa naquele dia, e aí entra a sequência aqui, e ele traz as bênçãos dos 12 filhos, e a gente vai ler sobre José. Mas eu só queria te contar que essa bênção que ela foi dada, né, por Jacó para Manassés e Efraim, ela é dada toda sexta-feira pelos pais judeus sobre os seus filhos. Eles declaram que o Eterno te faça como Efraim e Manassés. Esse chamado dos patriarcas é de abençoar as famílias da terra, e ensinar a palavra e ser luz. E aí a gente daqui a pouco vai ver um pouquinho mais a fundo a respeito disso, mas como eu já estava lendo aqui sobre a bênção de Jacó, queria só te falar essa curiosidade que na verdade daqui a pouco a gente vai ver que faz muito sentido. Bênção de Jacó. José é uma videira frutífera. Em algumas traduções, nas traduções mais próximas do hebraico, ramo frutífero. Um ramo frutífero junto a uma fonte. Seus galhos correm. E aí eu vou trazer a tradução do hebraico, que é mais próxima, para vocês entenderem melhor daqui a pouco as explicações. Geralmente os galhos correm pela parede. No mais próximo está:
os galhos ultrapassam muros. Os arqueiros... O que eu escrevi aqui? De novo, né? Quem tá acostumado a acompanhar já sabe que às vezes eu não entendo minha letra. Peraí. Deixa eu achar aqui, ó. Eu não tô entendendo minha letra, que beleza. Cadê o José? José. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Deve ser. Os arqueiros o aborreceram profundamente, atiraram nele e os perseguiram. Mas seu arco permaneceu em força. Os braços de suas mãos ficaram fortes pelas mãos do poderoso de Jacó. De lá vem o pastor, a pedra de Israel, até mesmo pelo Deus de seu pai que irá ajudá-lo, pelo Todo-Poderoso que irá abençoá-lo com bênçãos das profundezas que está abaixo, bênçãos dos seios e do útero. Isso aqui se refere à multiplicidade física através de José, porque de Efraim vem muitas multidões, porque Efraim foi a tribo, né, que no Reino Norte que ajudou a influenciar Jeroboão. Se vocês não se lembram, ele é descendente de Efraim e ele trouxe corrupção cultural e isso acabou trazendo a invasão da Assíria no território do Reino Norte e trouxe uma miscigenação muito grande com as nações, né? O rei da Síria trouxe povos de outras nações para ocupar Samaria e isso trouxe uma mistura do povo de Israel, né? Alguns israelitas fugiram para Judá, mas a grande maioria se misturou e foi levada cativa, né? Aqueles que estavam corrompidos permaneceram corrompidos. O remanescente se refugiou em Judá, mas porque sempre tem um remanescente que Deus protege, né? Jeremias até questiona Deus. Jeremias está mais ligado a Judá, na verdade, né? Mas enfim, é a mesma premissa, né, que Deus usa. Ele sempre guarda um remanescente dentro do seu povo, de uma geração pecaminosa. Ele sempre protege um remanescente que quer andar na reta justiça. E aí, de Efraim, então, muitos se misturam com as nações, né? E essa multiplicidade vem daqui. As bênçãos do seu pai prevaleceram acima das bênçãos das antigas montanhas, acima da abundância das colinas antigas. Acima da abundância das colinas antigas, eles estarão na cabeça de José, na coroa da cabeça daquele que é separado de seus irmãos. Aí temos a bênção de Moisés, agora no capítulo 33 de Deuteronômio. Bendita do Senhor, abençoada do Senhor, seja a sua terra pelas coisas preciosas dos céus, pelo orvalho, pelas profundezas que se estendem por baixo, pelas coisas preciosas dos frutos que o sol amadurece, pelas coisas preciosas do crescimento da lua. E aqui está se referindo aos frutos que crescem com a luz da lua. E aí o pepino e melão, algumas espécies de melões, elas crescem, na verdade, com a luz da lua, não com a luz do sol. Por isso que ele traz essa bênção. Então ele está falando que todos os frutos, né, independente se pela luz do sol ou da lua, eles sejam prósperos na terra de José. Pelas coisas principais, pelos montes antigos e para as coisas preciosas dos montes eternos duradouros. Quando a gente for estudar, né, eu trouxe aqui um mapinha que eu fiz no guardanapo, porque da outra vez eu tentei explicar algumas posições das tribos e eu não consegui muito bem. Eu falei, eu vou dar uma rasurada aqui num guardanapo, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, porque eu acho que dá uma ilustrada e faz a gente entender melhor, né, sobre essas bênçãos. Mas quando ele fala aqui sobre os montes eternos duradouros, é na região de Manassés que está o Monte Ebal e o Monte Gerizim. A região de Siquém tá no território do Reino Norte, que está entre Efraim e Manassés. Então, ele já estava trazendo também palavras, né, que se referiam a coisas futuras.
e para as coisas preciosas da terra e plenitude, e para a boa vontade daquele que habitava na sarça. Aqui ele está falando sobre a primeira vez que Deus se apresentou, né, para Moisés. Moisés tá falando a boa vontade do Senhor que habitava na sarça, porque Moisés teve um encontro com Deus, né? O primeiro contato que Moisés teve com Deus foi com o fogo que não queimava a sarça. Que a bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o topo da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Quando ele foi vendido como escravo, ele foi separado. E aqui, entenda uma coisa, né? José, ele foi separado, né? Aconteceu esse fato com ele foi separado das tribos. E depois acontece algo numa escala maior com as tribos de Manassés e Efraim. Elas também são separadas do restante das tribos de Israel. A sua glória é como o primogênito do seu novilho, e os seus chifres são como os chifres aos bois selvagens. Com ele empurrará o povo até as extremidades da terra. Aqui está se referindo à dispersão e à miscigenação por causa da idolatria. Efraim e Manassés foram regiões do Reino Norte em que houve muita prostituição cultural, inclusive em Oséias. Deixa eu ver aqui, eu já anotei aqui para ir fazendo paralelo. Fala sobre Efraim, Oséias 13. Oséias também é um livro que quem acompanhou os estudos, os áudios, né, que eu pus lá no Telegram, eu fiz um estudo só de Oséias, que tá muito bom também. Depois vocês peguem lá para ver. Eu explico sobre os conflitos do Reino Norte e Reino Sul, falo sobre alguns reis, falo sobre as profecias de Oséias ali, e dá para esclarecer muita coisa. E também falo sobre o valor da aliança para Deus. Tá muito massa esse estudo. Depois vocês podem ir lá. Quem já viu pode rever, porque eu acho que agora, com um pouco mais, né, mais de amadurecimento com esse estudo de Deuteronômio, vai entender um pouco até melhor. Mas quem não assistiu pode assistir depois, pode ouvir, tá lá no Telegram. Oséias 13. Quando falava Efraim, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Então aqui está falando, né, nessa profecia aqui, Oséias está falando a respeito da quebra de aliança, né, do adultério e da prostituição cultural do povo de Israel, do Reino Norte, principalmente Efraim, que Efraim era a região mais influente ali, era da onde veio Jeroboão. Jeroboão estabeleceu altares em Betel e Mispa, que eram lugares onde antes tinham altares feitos para Deus, né, pelos patriarcas. E ele corrompe, né? Ele traz a corrupção que ele aprendeu no Egito quando ele fugiu de Salomão. Ele traz isso para a terra com medo que Roboão tomasse conta das 10 tribos que estavam no comando dele. Agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: sacrificais a eles. Homens até beijam bezerros. Por isso serão como nuvens de amanhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. E aí ele continua falando, né, no 12, as iniquidades de Efraim estão atadas, juntas o seu pecado está armazenado. Quando a gente estava estudando, eu falei sobre o lance da maldição da lei, né? Um dos motivos de Jesus tirar a maldição da lei não é anular a lei, mas é porque o povo de Efraim, principalmente, estava já tão corrompido com essas práticas idólatras que não havia techuvá que eles fizessem, que é o retorno, né? Outra palavra do raiz que tem aí, quem quiser assistir. Que fosse suficiente para eles serem perdoados, né? Só a graça de Deus através do sangue de Jesus. E é isso que Jesus veio fazer, né? Veio restaurar e reunir as casas de Israel, principalmente tirar a iniquidade de Efraim. E aí, continuando, e eles são os 10 milhares de Efraim, e eles são os milhares de Manassés. Então aqui na própria profecia, na bênção, né, de Moisés, você já vê que a palavra que Jacó tinha derramado sobre Efraim e Manassés
já está acontecendo. Efraim ia ser maior que o seu irmão. E Moisés fala 10 milhares de Efraim e eles são os milhares de Manassés. Bom, esse lance sobre Jeroboão ser um rei efraimita está em 1 Reis, no capítulo 11 a 26, se você quiser depois ler, fique à vontade, porque eu acho que vai enriquecer esse estudo, mas eu não vou ler agora porque senão vai ficar muita leitura. Mas, outra coisa aqui, cadê? Quando fala, a sua glória é como o primogênito do seu novilho e os seus chifres são como os chifres aos bois selvagens. Moisés está profetizando sobre Josué e Gideão. Josué era descendente de Efraim, o Josué que liderou, né, depois de Moisés, que foi ungido, e Gideão também era efraimita. E Josué, ele derrotou, né, 31 reis, os reis de Canaã, eram 31, né, foram 31 nações ali que eles dominaram sobre a liderança de Josué. E depois Gideão, ele também mata milhares, só que Gideão é da tribo de Manassés, Gideão não é da tribo de Efraim. Deixa eu ver outra coisa aqui. A Débora era de Efraim, ela é a juíza Débora, né? Ela era efraimita, isso está no livro de Juízes. A história de Gideão vocês já devem conhecer pelos sinais, né? Que Gideão foi chamado de forte e corajoso e pediu uns 50 sinais para Deus, para ele, não tô brincando que não foram tantos sinais, mas ele toda hora questionava, ia diante do Senhor pedindo um sinal para Deus provar que estava com ele, que ia ajudá-lo a dominar lá a derrotar a nação que estava invadindo Israel. José recebeu bênção que englobava o mundo inteiro por não ter se corrompido no Egito e por ter permanecido firme em relação à amargura e o ódio dos seus irmãos. Então, Deus não transferiu para Efraim, né, principalmente, Manassés e Efraim, mas Efraim principalmente a bênção que estava sobre Abraão, Isaque e Jacó à toa, né? Foi por causa da retidão de José comparada aos seus irmãos. E tem uma coisa aqui, quando eu falei sobre Gênesis 48, 19, que a gente viu lá, contudo o seu irmão menor será maior do que ele e a sua descendência será multidão de nações. A gente tem aqui uma referência a Romanos 11, quando Paulo fala lá para os romanos, está explicando. Vamos pegar Romanos 11, versículo 12. Cadê? Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e aqui a transgressão deles quem? É a transgressão do povo de Israel, da casa de Israel, que se corrompeu com a prostituição cultual e quebrou a aliança com o Senhor. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. E essa plenitude se refere a essa bênção, né, que veio sobre Efraim e que é um chamado que Efraim tem para alcançar os gentios. Quando José recebe a profecia de Jacó, José é um ramo frutífero junto a uma fonte e seus galhos ultrapassam muros, está se referindo ao muro ser derrubado, né, ao muro que divide os gentios dos judeus, do povo de Israel, porque antes o povo de Israel era a nação eleita e santa, era o povo separado. Através do sangue de Jesus, os gentios são separados também para Deus e se tornam co-cidadãos do reino de Deus e co-participantes da promessa, que é essa promessa que Efraim e Manassés recebeu, que é uma promessa de Abraão, que recebeu a promessa de ser pai de nações, pai de multidão, que é a aliança com Deus. Essa aliança, né, eterna com Deus
vivo e o Deus poderoso e que não existe outro além dele, e a gente acabou de ver Oséias falando isso para Efraim, ela só é feita através do sangue de Jesus, né? Sem o sangue de Jesus, nós não conseguimos ser separados para Deus, porque nós não temos parte dessa promessa que Deus trouxe sobre a descendência de Abraão pelo sangue, né? Como judeus. Então, a gente recebe isso através do sangue de Jesus. Vocês estão entendendo o raciocínio? Vocês querem que eu explique alguma coisa de novo? Ficou alguma coisa atrapalhada? Porque eu sei que é muita informação. Às vezes eu não sei se eu estou conseguindo trazer a ideia, né? Então vocês me falem, por favor, se eu estou fazendo confusão. Em Efésios 3, vão falando aí, tá? Por favor. Em Efésios 3, versículo 6, a gente vê a respeito disso que eu falei agora por último, né? De sermos os gentios receberem a herança e se tornarem co-cidadãos. Espera aí, deixa eu abrir Efésios aqui. Efésios, cadê você? Efésios 3, versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio das boas novas, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Aí Paulo está falando aqui, eu vou ler um pouquinho antes, deixa eu ver. Quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, do mistério do Messias, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Traduzindo, Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, os judeus, né, o povo de Israel, não tinha compreensão de que os gentios seriam alcançados e como os gentios seriam alcançados. O que eles sabiam é que eles eram luz para ensinar a palavra de Deus, que eu acabei de falar para vocês quando eles dão a bênção, né? Isso eu peguei de um rabino explicando. O Eterno te faça como Efraim e Manassés. Essa bênção que é dada toda sexta-noite para eles, que é o que a gente leu lá em Gênesis 48, é um chamado dos patriarcas para abençoar as famílias da terra e ensinar a palavra do Senhor e ser luz. Então, para eles, essa é a função deles. O povo de Israel foi separado por Deus para revelar Deus para a terra. E é verdade, eles não estão errados. Só que eles foram cegados, né? O coração deles foi endurecido, um pouco por parte da culpa deles mesmo, né? Que a gente vê que grande parte de Israel se dispersou. Por quê? Não porque, escolhi ir para outro rumo. Na verdade, eles queriam habitar em Israel, viver ali na terra que foi herança deles, só que corrompendo a aliança que eles tinham com Deus. E a gente leu, né? O livro de Deuteronômio inteiro, Deus alertando. Se vocês não andarem debaixo da aliança, vocês vão trazer fome, pestilência, inimigos, vocês vão ser dispersos, vocês estão causando ciúme em mim e eu vou gerar ciúme em vocês, chamando uma nação que não era povo para ser povo. Então, até em Deuteronômio, a gente vê essas profecias já sendo trazidas, essa palavra de Deus sendo trazida para eles, e isso se cumprindo. Anos, mais de 1000 anos, 2000 anos depois, mais até, né? Isso se cumprindo em Jesus, né, na vinda de Jesus, e os gentios sendo alcançados. Só que até ali, até essa geração que Paulo está se referindo, que foi a geração que viu Jesus,
pregando, fazendo sinais, né? O grande profeta que está lá em Deuteronômio 18, ele agindo aqui, ouvindo as palavras do Eterno e declarando as palavras e sendo o servo fiel do Senhor que está em Isaías e se entregando, que não tinha formosura, que foi rejeitado pelos seus, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele veio cumprir tudo isso e essa geração estava vivendo isso e estava tendo a revelação. Os apóstolos, porque receberam o Espírito Santo, que é o batismo do fogo. A gente já teve também, né, no primeiro dia, estudando Deuteronômio 33, eu falei, o decreto de fogo era a Torá, que foi entregue numa coluna de fogo, como os ministros do Senhor, em labaredas de fogo, que eram os anjos, né, os mensageiros que estavam ali junto com ele. E ele se apareceu na coluna de fogo e a Torá foi dada em meio ao fogo. A lei ela foi apresentada em meio ao fogo. No dia de Pentecostes, que é uma solenidade, né? Não é o dia do evento em si, é uma solenidade que ela é comemorada até hoje. É um dia que se celebra a outorga da Torá e naquele dia, com o batismo de fogo, o que aconteceu? A lei foi impressa no coração dos homens que já tinham nascido de novo em Jesus Cristo, que eram os apóstolos, os discípulos de Jesus que estavam reunidos em oração e que foram depois, né, tiveram a glossolalia, que eu já fiz até quando eu falei sobre o Navi, se não me engano, acho que foi, né? Sobre os profetas, foi. Eu falo sobre isso, que é a manifestação do Espírito que faz com que a pessoa fale em línguas que são inteligíveis, né? Ninguém entende o que a pessoa está falando, mas o Espírito traz o entendimento para os outros, aqueles que ele quer, e os estrangeiros que estavam ali, eles começaram a reconhecer no seu próprio idioma os homens declarando as glórias, né? Glorificando o nome de Deus no seu idioma nativo. Então, é isso que significa o dia de Pentecostes, é o batismo de fogo, na verdade, né? Não o dia de Pentecostes em si, porque o dia de Pentecostes é uma solenidade, mas o que aconteceu naquele dia de Pentecostes foi o batismo de fogo, e o batismo de fogo, ele significa isso, é a impressão da lei, que é um decreto de fogo, que foi colocado no coração dos homens, cumprindo-se o que está em Jeremias 33, de que ele imprimiria a sua lei e daria o seu espírito. E aí, então isso é revelado aqui, né? Paulo está explicando isso, que isso já foi revelado para essa geração e que isso foi dado para os apóstolos, porque eles tinham o Espírito Santo e eles estavam então alcançando os gentios e Paulo era o ministro principal ali que pregava para os gentios a respeito das boas novas, que trazia os gentios, que são os idólatras, são os povos de outras nações que não eram eleita, né? Não era a nação eleita de Deus, que é o povo de Israel, para fazer parte do povo dele, para fazer parte do reino dele e para serem coparticipantes das promessas do Senhor, inclusive da herança na terra de Israel, quando o mundo vindouro vier. Essa é uma profecia que também vai se cumprir ainda e que você precisa entender, que você não vai morar no céu. Quando Jesus voltar, vai virar a era messiânica e ele vai restabelecer Israel, ele vai trazer todo o povo de Israel para reinar com ele em Israel, e o povo que foi santificado através do seu sangue, os gentios, estarão ali participando e receberão uma porção na terra de Israel também. Essa é a promessa do Senhor. E aí depois na era messiânica, os santos que foram ressuscitados e que receberam o corpo glorificado já receberam o seu julgamento e vão permanecer junto com ele. Mas durante essa era messiânica, que é um milênio, depois da grande tribulação e da vinda do anticristo e tudo mais, aí essas gerações que viveu durante esse milênio, que vão gerar filhos e tudo mais, vão ser seduzidas pela besta, que é o Satanás, o adversário, assim como você foi seduzido sua vida inteira e teve que lutar. Na era messiânica isso não vai acontecer, porque Deus, através de Jesus, vai estar ensinando a sua lei e vai ser uma era de paz, mas depois disso ele vai soltar e muitos vão escolher, porque Deus ele dá o livre-arbítrio para todo mundo, eles vão escolher as trevas e aí eles vão passar pelo momento do julgamento também,
E aí vai acontecer o lance lá deles serem lançados no lago de fogo e enxofre, e onde há o anticristo e mais alguém estava lá já, acho que é o dragão. E aí a besta vai ser lançada e tudo se cessa. Satanás não reina no inferno. Quem te explicou isso te explicou errado. Satanás está condenado ao inferno também. E aí, muitos apóstolos, eles foram chamados de Efraim, né? Quando a gente lê lá Mateus, João, principalmente em João, eu acho que fala das localizações que Jesus estava, você vê que muitos saíram da região do Reino Norte. E eles eram homens íntegros, justos, né? Mas eram da casa de Israel, da casa de Efraim, não da casa de Judá. E vamos ver Isaías 42:6 a respeito desse lance de ser luz, né? Esse era um papel que todo judeu deveria fazer, e Jesus ele completa essa obra perfeitamente, porque ele é a luz dos gentios, né? Assim que está escrito lá em Isaías 42. Então vamos lá ver rapidinho. Isaías 42, no versículo 6. Eu vou ler desde o 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Então presta atenção, o Deus que você crê, que criou os céus e estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, é ele que deu fôlego a qualquer ser vivente, né? Nenhuma vida existe sem o fôlego de vida que vem do Eterno, do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele o tempo todo está afirmando que os deuses, os ídolos dos povos, os deuses que as pessoas criam, as entidades e tudo mais, elas não são nada. Eu até fiz um raiz falando sobre ídolos, né? Outro que você deve ouvir aí e aprender bem, que os ídolos não são nada. A palavra em hebraico que se refere a ídolos significa isso, não serve de nada. Então ele fala, isso não tem nada. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, eles não têm vida neles, eles não têm poder para proteger ninguém. Na verdade, o que opera através dos ídolos são as potestades e principados das trevas. Só existem dois poderes regendo o mundo. O poder de Deus, através de Jesus, que é a autoridade máxima sobre os céus, a terra e debaixo dela, e o poder das trevas que está operando com o agir do inimigo, do maligno, né? Que é o príncipe desse mundo. Então, se você não está debaixo da reta justiça, você está sendo manipulado e está sendo gado do adversário do Senhor. Então, você acha que você vive uma vida livre, porém, só que não, né? E aí ele continua, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então, essa libertação que vem do Messias, do Mashiach, Yeshua, Jesus, seja lá como você já ouviu o nome de Jesus, né? Sendo Jesus Cristo, o ungido, é libertar todos os que estão cegos, os que estão presos, os que estão cativos em cárcere e que jazem em trevas, que estão sob o domínio de Satanás, né, do maligno. E eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vou-las farei ouvir. O Senhor, ele sempre avisa o seu povo, o justo, daquilo que ele vai fazer. A gente viu, né, que quando quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele falou para Abraão, e ele fala para Abraão, por acaso eu vou deixar de contar para Abraão as coisas que eu estou prestes a fazer, visto que este é o meu servo, é o meu ungido, um lance assim ele fala. Porque ele avisa o povo dele. Então, na verdade, nenhum cristão
vai ser pego, se é cristão mesmo, vai ser pego de surpresa na volta de Jesus. Porque o cristão, ele anda em retidão e o Senhor avisa. Jesus avisou até o povo de Israel, né? Que quando o anticristo se sentar no trono, é para o povo sair fora de Israel e se esconder, porque a tormenta vai começar e vai começar primeiro ali em Israel. Os primeiros que serão perseguidos vão ser os judeus. Então, o Senhor, ele está nas Escrituras o tempo todo nos avisando do que vai acontecer. Para de ficar achando que é tormenta de tornado, chuva de meteoro, ataque alienígena, que mais? Maremoto, essas coisas vão acontecer também. Porém, se você está olhando para Israel, se você está aprendendo e meditando nas Escrituras, ao invés de ficar pedindo casamento, carro, uma família doriana, ai, Deus não gosta de mim, me abençoa, vai estudar a palavra para você focar no que interessa de verdade, porque você vai estar pronto para aquilo que interessa, que é o mundo vindouro, né? E aí, a última coisa que temos para falar deste assunto, deixa eu ver aqui. Eu trouxe algumas informações só sobre esse lance de Efraim e tal, né? Deixa eu mostrar um mapinha para vocês entenderem. Vamos ver se vocês conseguem entender, né? Vocês conseguem ver bem? Não sei, eu tô tremendo um pouco. Quando a gente tá falando coisa aqui de administração, a gente fica um pouco... Quem ministra sabe, né? Que dá um pouco de calor, às vezes a gente treme um pouco. Eu não sei se tá dando para ler, mas ó, essa parte roxinha, ó, isso aqui é o Rio Jordão, tá vendo? Que separa as 3 tribos, Manassés, Gade e a outra tribo lá, Ruben. Ficou, é porque fica espelhado para vocês, né? Enfim, essa aqui são as 3 tribos que ocuparam a região da Transjordânia. Aqui eles atravessaram o Jordão, Jericó tá, se não me engano, em Efraim. Eles avançaram por aqui, ocuparam Jericó. Efraim é essa parte azulzinha aqui, que faz... Aliás, Benjamim, perdão. Aqui é Benjamim. Então, Benjamim tem Jericó. Peraí, deixa eu ver. Eu não anotei. Não anotei. Poxa, eu não anotei. Eu vi no mapa Jericó e esqueci de anotar. Enfim, eles atravessaram o Jordão e vieram para cá. Essa região em azulzinho aqui é Benjamim. Bem aqui, ó. Bem aqui assim, quase que fazendo fronteira com Judá, fica Jerusalém, que está o templo. Aqui é Judá, essa parte aqui. Aqui é Simeão. Lembra que a gente leu na promessa, nas bênçãos, que Simeão estaria junto com Judá. Então, a porção de terra de Simeão está aqui. Aqui, essa terra de verde, é a região de Efraim. Quase fazendo fronteira aqui, a gente tem Betel, que é o lugar onde está o... Como é que fala? O altar que os patriarcas tinham construído quando eles peregrinavam por essa região. É em Efraim também que está Siló, Mispa, Ai. Vocês já devem ter ouvido falar de Mispa, de Betel, quando leu Samuel, que o Samuel ele ficava percorrendo um circuito lá que passava por Betel e Mispa, enquanto ele julgava as 12 tribos. E aqui é Manassés. Essas 3 tribos, elas formam o estandarte de Efraim, que ficava do lado oeste, lá do arraial, do acampamento, no deserto. Aqui em cima, essa aqui... Peraí. Zebulon é aqui, Issacar aqui. Aquelas 2 tribos que tinham uma parceria, né? Zebulon saía para fazer as navegações, os comércios, cuidava das negociações, e Issacar ficava estudando a Torá e era financiado por Zebulon. Aí aqui em cima temos Naftali, que é a região da Galileia,
que Jesus passeou muito, né? Aqui é o Mar da Galileia, esse azulzinho. Jesus ficou muito por aqui, pregando o evangelho, falando a respeito, pregando o evangelho, né? Ensinando a Torá, na verdade, não um evangelho novo. Ele ensinava a respeito da lei e trazia o cumprimento da lei. E aqui do lado esqueci, Aser. Aser, que é aquela tribo que o povo fica em regiões montanhosas, trabalhando com ferro, com bronze, né, extraindo, e Moisés trouxe a bênção sobre eles de eles serem fortalecidos, terem vigor, e é de Aser que sai as esposas bonitas lá que se casavam com os levitas e com os homens influentes. Mas o que é importante você ver? A localização de Benjamim e de Efraim. Efraim era a principal território ali, né? Em Manassés está o Monte Ebal e o Monte Gerizim, que a gente viu desse lado aqui, porque Manassés ocupa esses dois, né? Manassés, parte de Manassés, meia tribo de Manassés ficou na Transjordânia e meia tribo de Manassés veio para essa região aqui. Efraim tá aqui embaixo, e em Efraim tá Siló, se não me engano, que é uma região que você vai ouvir muito, né? Vai ler muito na Bíblia. Em Manassés tá Siquém e Samaria. Na verdade, tem lugares que falam que Samaria está em Manassés e tem lugares que falam que está em Efraim. Como Efraim teve alguns conflitos, eu não sei se Efraim expandiu o território, eu não cheguei a ver isso, então eu não vou te falar exatamente onde está Efraim, Samaria. Porém, muitas vezes você vai ler na Bíblia a respeito da casa de Efraim, como a gente leu, ou você vai ler sobre Reino Norte, ou você vai ver sobre casa de Israel, e se refere às 10 tribos, que são essas aqui, ó. Benjamim e Judá, elas ficaram separadas. As outras 10 tribos todas se dispersaram e foram ocupadas pelo território, foram ocupadas pela nação assíria. E Judá e Benjamim ficaram preservadas até que foram também exiladas pela Babilônia depois de alguns anos aí, né? Não foi muito na sequência, não. Passaram-se alguns anos e eles se corromperam também. O que nos faz entender por que Jesus tinha que vir, né? Porque embora Benjamim, que é onde está Jerusalém, onde está o templo do Senhor, se preservou, e Judá, da onde vinham os reis, né? Que eram da dinastia de Davi, conseguiram preservar um pouquinho mais a palavra, todos eles se corromperam. Então, diante do Senhor, todos eles têm culpa, né? Diante do Senhor, todos eles transgrediram a lei e todos eles precisavam de um Salvador. Então, Jesus ele não veio só para trazer salvação, mas ele veio para trazer também unidade. Vamos ler em Ezequiel 37, que Ezequiel fala sobre isso. Deu para entender um pouquinho? O meu mapa ficou invertido, tá? Quando vocês forem ver nos sites aí, vocês vão ver que a posição vai estar invertida, porque eu esqueci que, na verdade, o Instagram ele espelha aqui na live. Mas espera aí, vamos abrir lá Ezequiel rapidinho, tá acabando já, tá? Tem muita informação interessante. Vocês pediram para eu afastar um pouco, me desculpa, eu não vi. Mas deu para ver? Ó, é que, na verdade, meu mapa tá bem rasurado, né? Mas não dá para focar. Aqui só estão os nomes das tribos, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ter um mapa bem melhor que o meu. E aí é interessante ter, né? Algumas bíblias até trazem, né? Os mapas nas últimas páginas, mas é interessante ter o mapinha para conseguir visualizar o que vocês estão lendo na Bíblia aí, nas histórias, principalmente nas histórias dos reis e de juízes e da ocupação em Josué também, né? De Josué até o período dos reis ali, crônicas, eu acho que é válido ter o mapinha, porque depois quando você vê as profecias, elas estão ligadas aos tempos dos reis, e aí você já vai estar meio que com o mapa na cabeça, né? Ah, peraí, vamos caçar aqui Ezequiel.
capítulo 37. Aqui fala um pouco sobre essa profecia sobre Efraim, que é a casa de José, e de Judá. Vamos ler dos versículos 19. Vou ler desde o 16, vai. O Senhor traz essa palavra para Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faz deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Então tá vendo que Judá e Efraim estão separados, né? Israel e o resto dos seus companheiros estão divididos. Então o povo de Israel tá todo dividido. Estava todo já, não existia mais unidade. Aquilo que Deus tinha estabelecido desde o princípio com a Torá, que era para trazer harmonia, unidade, comunhão, bom convívio, aquilo já tinha ido por água abaixo nessa época aqui. E aí Deus está trazendo uma palavra de restauração e de reunião para as duas casas. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço. Então, Efraim era a tribo mais influente do Reino Norte, trouxe a corrupção, né, das 10 casas. Lembre-se que foi de Efraim que saiu Jeroboão. E aí ele está falando, eu vou reunir as 10 tribos com a tribo de Judá. E a tribo de Judá, na verdade, não se refere só a Judá, mas se refere a Judá e Benjamim, ao Reino Sul. Então, as 12 tribos seriam reunidas novamente. E farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes. Então, aquela dispersão que a gente viu aqui Moisés falando, né? Com ele empurrará o povo até as extremidades da terra. Deus está falando aqui que ele vai trazer de novo esse povo que se dispersou para se reunir de novo dentro do território que ele tinha dado a eles. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. E aqui é a promessa do Messias, né? O Mashiach que eles estão esperando e que eles se preparam todo ano. E que, inclusive, né, quando eu fiz hoje o lance lá do Tirê, eu falei que no Rosh Hashanah a shofar é tocada. O primeiro dia do ano civil, a shofar é tocada. Alguns rabinos creem que isso anuncia que Deus é rei, né, que o Todo-Poderoso, ele é o rei. E outros creem que está anunciando a respeito da vinda do Messias e de que a nação de Israel e as nações devem se preparar e estar prontas para a sua volta. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí, de novo, vem a promessa do Messias, que é Jesus. A gente já sabe disso, né? Mas eles não sabiam aqui, alguns ainda não sabem, mas que em nome de Jesus, o Espírito Santo revele aqueles que o Senhor sabe que fazem parte do povo e que ele quer reunir, né? Para ser povo dele novamente, essas palavras: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão.
Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela ele e seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, que é a Nova Jerusalém, que está lá em Apocalipse 21 ou 22. Calma aí. Para quem depois quiser, eu sempre falo sobre esse trecho, porque eu acho... É 21. 21. Depois vocês podem ler lá sobre a Nova Jerusalém, que é a noiva ataviada, do versículo 9 em diante. E, por fim, o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. E isso, para a glória do Senhor, nós iremos testemunhar em nome de Jesus, que ninguém se perca no meio do caminho, mas que todo mundo que está assistindo aqui permaneça até o fim para receber a coroa da vida eterna e a gente poder testemunhar isso que a gente está estudando. E aí, em Amós, capítulo 5, os versículos 1 e 2, também fala sobre as 10 tribos e essa separação que Jesus, né, através de Jesus, ela é quebrada, né, e eles são reunidos novamente. Então, quando vocês veem lá as cartas falando as casas de Israel, a todas as casas de Israel, não é à toa, né? Era uma palavra direcionada mesmo para o povo de Israel, para que eles entendam o sacrifício de Jesus, né? O livro de Hebreus, eu tenho certeza que depois desse estudo ele vai mudar totalmente na ótica de vocês, assim vocês vão entender muito melhor sobre o que aquele escritor, que tem gente que acha que foi Paulo, tem gente que questiona se foi Paulo que escreveu a carta de Hebreus, mas é uma carta importantíssima, né, que trazem a revelação toda a respeito do cumprimento das profecias em Jesus Cristo, como profeta, como Messias, como Cordeiro de Deus, para a casa de Israel, que são os hebreus, né, os descendentes de Abraão. E Amós 5, né? Peraí. Amós, cadê você? Aqui. Capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Então aqui está se referindo às 10 tribos só. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante, porque as iniquidades dela eram tantas que eles perderam, né, a chance de se limpar com os sacrifícios diante do Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Então o Senhor, ele dá uma chance, né, para que Israel se restabeleça na presença dele. E ele fala buscai-me e vivei 2 vezes, né? Ele fala aqui no versículo 4, aí ele fala, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, que são as 2 regiões que estavam com os templos idólatras, né? Com os bezerros de ouro levantados. Nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda do dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta o que vos repreende, abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Então aqui ele já está, né, vendo com a sentença, o juízo naquela geração, por conta da injustiça que aquele povo estava praticando, toda a idolatria e tal, mas ele inicia falando, né,
a respeito da reunião das 10 tribos, da casa de Israel. Aí depois continua a profecia, eu não quero me estender. E uma curiosidade, né? Antes do templo ser construído em Jerusalém, que foi na época de Salomão, o tabernáculo ficou em Efraim. Quando eles ocuparam o território, foi no monte em Efraim que o tabernáculo, que era aquela tenda que foi construída no deserto, né? Ele ficou ali. Quem assistiu aí, só para terminar, o videozinho de hoje do Tishirê, eu falei, né, que o 7º mês do calendário ele representa Efraim, o 8º representa o Manassés e o 9º representa Benjamim. Coisas, né, que você precisa entender, porque elas estão encaixadas para você entender que tempos, calendários, estações, meses, tudo isso na sabedoria judaica está atrelado à obra de Deus, ao final, né, a tudo que ele quer fazer. São os sinais que ele deixou, os símbolos que ele deixou. Esse mês, o 8º mês, eu não sei se eu vou falar direito, acho que é assim, Sheshvan. Esse nome deriva de Kodesh Bu, que vem da raiz Mabu, que significa dilúvio. Ele representa Manassés. Manassés significa esquecer as provações e tribulações com a vinda do Messias. Manassé, que seria Manassés em hebraico. Eu esqueci como é que é o termo em português, que fala quando você muda as palavras, acho que é anagrama, se não me engano. E o anagrama de Manassé é Neshama, que significa alma. Então, existe um sentido aqui de se revelar a alma divina em Israel. E Kislev vem de Bitachon, que significa confiança. Benjamim representa a confiança no Senhor. Tanto a confiança que é ativa, que vai fazer as coisas, né, debaixo da palavra dele, como a confiança que descansa e espera a obra do Senhor se completar. Aí são só curiosidades que para algumas pessoas vai fazer sentido, para outras vão ser só curiosidades, mas vá estudar, né? Eu trago informações, na verdade, para instigar vocês a estudar, a buscar conhecimento, porque é o conhecimento que traz libertação. A verdade é a que liberta, né? Não adianta você apenas crer em Jesus e querer viver uma vida rasa. Deus quer te dar coisas profundas, Ele quer te revelar coisas que estão no oculto, mas você precisa gastar o seu tempo buscando isso, né? Ao invés de gastar o tempo com coisas terrenas, gaste tempo com coisas eternas. Certo? E é isso, gente. Demorei. Nem sei quanto tempo eu passei. Eu passei 1h20 aqui. Vocês têm dúvidas? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pessoal que ficou até o fim. Querem tirar alguma dúvida ou tá tudo certo? E aí, na sexta, a gente encerra isso tudo com o capítulo 34 e o finzinho da bênção, certo? Eu só esqueci de passar um negócio aqui, que é a profecia de Jeremias 31, eu vou ler rapidinho, que fala sobre o perdão de Deus, sobre o seu povo, né, que vem através de Jesus, e tá nos versículos 5 e 6. Bom, tem o versículo 3, que é um versículo que alcança a nossa vida também, né? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E esse é o caráter de Deus, né? Ele atrai a gente com um amor eterno que não tem medida e com benignidade, né? Embora nós falhamos, nós pecamos, nós transgredimos a lei, ele não aceita o nosso pecado, mas ele aceita o nosso arrependimento e ele está pronto para perdoar. Ele é um pai que está sempre com os braços abertos para perdoar o seu povo, os seus filhos. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria
que é o território onde está totalmente, né, corrompido hoje em dia, com aquele templo que eles construíram lá, que eles falam que é o templo certo para adoração, que está no Monte Gerizim. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias nas regiões montanhosas de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Então, aqueles que estavam dispersos, eles retornarão ao Senhor e irão ao Monte Sião, que é o monte que Deus estabeleceu para adoração eterna dele. A Nova Jerusalém, ela vai descer sobre o Monte Sião. E é isso aí, Dan aqui pelo céu da esposa. Acabamos de acabamos de encerrar. Então, se vocês tiverem dúvida, façam as perguntas, senão a gente finaliza. E sexta nós falamos então sobre o capítulo 34, o finzinho aí das promessas, né? O encerramento das bênçãos, na verdade, de Moisés sobre o povo, que tem a ver com o capítulo 34. Aí a gente vai ver sobre a morte de Moisés, sobre mais profecias, mais revelações. E aí fechamos nosso estudo, certo? Alguém tem dúvida? Alguém quer que eu repita alguma coisa que eu falei ao longo da explicação? Foi top, que bom que vocês gostaram. Tem muita informação, né? Mas muita informação que dá uma expandida na nossa mente e faz a gente entender melhor as coisas da palavra, as promessas de Deus, né? E como que é importante estudar e conhecer e buscar o conhecimento, né? Que Deus, ele não fica retendo, ele entrega na medida que a gente pode receber, mas ele vai entregando conforme o nosso coração quer, né? Foi muito bom, Paty, que bom que você gostou também. Foi top, glória a Deus pela sua vida e por todo o conhecimento que você compartilhou em cada live. Amém, Lala. Glória a Deus pela vida de vocês que estão com sede e fome da palavra e do conhecimento e que ficam aqui, né? Separam o tempo de vocês para assistir e para aprender também. E é isso. Vocês não têm dúvida, então? Podemos encerrar? Eu voto por Ezequiel no próximo mês. Você sabe que eu tô pensando em estudar Ezequiel, mas eu quero primeiro estudar Hebreus. Eu quero fazer um estudo de Hebreus, porque eu acho que vai até embasar melhor para fazer esse estudo de Ezequiel aí. Mas Ezequiel tem muita revelação, né? Tem muita. Você tá fazendo leitura de Ezequiel, né? Nossa, tem muita revelação, assim, a respeito do reino de Deus, a respeito de Deus, né? E a respeito de profecias que a gente acabou de ver sobre a casa de Israel se unir, ajudar de novo. É muito massa esse livro de Ezequiel, mas é um livro denso, então é um livro que primeiro a pessoa precisa estar com o arroz com feijão, pelo menos, para a gente poder fazer. Então eu vou fazer Hebreus e na sequência a gente pode pegar Ezequiel. O que vocês acham? Aí a gente faz, então, isso aí. Aí eu vou dar uma pausa de algumas semanas para preparar as aulas sobre Hebreus e aí a gente volta no início de outubro, talvez, para fazer Hebreus. E aí vocês me falam, depois eu faço uma enquete, vocês me falam se vocês querem que mantenha de sexta, se faz de segunda, se muda o dia, se vocês querem 2 dias na semana, um dia só. Aí depois vocês respondem lá na enquete, tá? Essa semana eu ainda faço para vocês me avisarem aí o que vocês preferem, porque eu também não adianta fazer. Tudo bem que fica salva, né? Mas é legal ter alguém na live participando. E aí a gente faz isso então. Fechou? Jesus abençoe muito a vida de vocês, que o Espírito continue ministrando, que as informações continuem crescendo conforme vocês forem lendo a palavra, né? Que as próximas ministrações que vocês assistirem, elas venham agregar no entendimento e no conhecimento de vocês e que vocês amadureçam no Espírito para poder fazer discípulos pelas nações. Amém? E é isso aí, pessoal. Uma boa noite, boa semana, né? Bom descanso. Estejam em oração pela nação. E hoje é o primeiro dia do ano, de acordo com o calendário judaico. Foi o dia em que
Segundo a tradição judaica, a humanidade foi criada. Foi o sexto dia do ano, o sexto dia da criação, né? É o primeiro dia, o primeiro ano de vida da humanidade. Então, durante esses 10 dias, né? Tá lá explicado, mas eu gosto tanto de falar essas coisas. Durante os 10 dias agora, né, esses 10 primeiros dias desse mês, o povo de Israel se coloca diante do Senhor em oração, em súplica e em arrependimento, preparando o coração, porque no Yom Kippur, que é o dia da expiação, o Senhor derrama o seu julgamento, só que ele julga com misericórdia e purifica o povo. Então, é o agir de Deus, né? Tem algumas profecias falando que Deus agiria com julgamento nesse mês sobre a nossa nação. Então aqui você vê que todas as coisas estão conectadas. Deus não foge da sua palavra, ele age debaixo da sua reta justiça. Então estejam em oração esses dias, né? Intercedendo pela nossa nação para que nós sejamos libertos de toda a potestade e principado do mal e que a nossa nação seja livre e seja uma nação bendita do Senhor, para que as profecias que estão determinadas, né, se cumpram o mais rápido possível, que a gente seja a geração que vai viver todas as promessas do Senhor, ou pelo menos vai começar a agir, né, para que as coisas sejam preparadas, em nome de Jesus. E é isso aí, pessoal. Jesus abençoe vocês e até sexta-feira, hein? 8 da noite a gente se encontra aqui. Falou? Uma boa noite.